Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, nos elegantes escritórios de Harrison e Blake Corp, a atmosfera vibrava com uma ambição silenciosa. Localizada no 57º andar de um arranha-céu de vidro com vista para o centro de Chicago, a empresa impunha respeito apenas pela decoração, paredes de ardósia, obras de arte modernas, plantas raras alinhadas com precisão quase militar. Os corredores cheiravam a couro novo e café de qualidade. Na sala de espera, o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar de currículos, o bater nervoso de sartvates e as conversas abafadas entre candidatos experientes. Ternos Hugo Boss, sapatos italianos brilhantes, olhares confiantes. Alguns discutiam estágios anteriores em Wall Street, outros, suas experiências em Singapura ou Dubai. Todos vinham de universidades de prestígio, Wharton e Yale e Stanford. No fundo da sala, quase invisível neste mar de elitismo, Emily Dawson, 25, tentou acalmar o coração acelerado. Ela agarrou sua pequena bolsa preta contra o corpo, os dedos apertando o zíper. Sua camisa branca, perfeitamente passada no dia anterior, não disfarçava os anos de esforço silencioso. Sua modesta saia preta caía logo acima dos joelhos. Seus sapatos, embora gastos pelo longo trajeto diário, estavam meticulosamente limpos. Ela havia saído de seu pequeno apartamento na Zona Sul às 5 da manhã. 2 ônibus. Uma caminhada de meia hora. E um último olhar para a mãe, deitada na cama que ela mesma havia arrumado na sala de estar por causa de sua mobilidade limitada. Emily lhe sorrira com ternura. Deseje-me sorte, mãe. Ela chegou aqui sem pistão, sem recomendação, sem mentor para guiá-la. Apenas a força de uma vontade forjada por sacrifício, sem MBA de $150 mil, sem viagens internacionais. Ela estudava online, muitas vezes tarde da noite, depois de trabalhar 8 horas em pé atendendo clientes em um restaurante lotado. Cada linha do seu currículo contava uma história de perseverança silenciosa. Item: um aplicativo móvel criado para ajudar famílias de baixa renda a administrar seu orçamento. Trabalho voluntário em uma biblioteca comunitária. Um estágio não remunerado em uma pequena startup local. E, acima de tudo, um diploma obtido com honras, enquanto ela cuidava sozinha de sua mãe que sofria de esclerose múltipla em pratos. Mas nada disso parecia brilhar ali. Ao seu redor, o olhar mal a tocava, como se ela não fizesse parte do mesmo mundo. E ainda assim, ela estava lá. Apesar das dúvidas, apesar da sensação de não estar no lugar certo, ela se agarrou a uma certeza: posso não ter nascido neste mundo, mas pertenço a esta sala. Ela prendeu uma mecha do cabelo castanho atrás da orelha, fechou os olhos por um momento, respirou fundo e ensaiou mentalmente as frases que havia preparado. Não se tratava de uma ilusão de grandeza. Era de autoconfiança pura e simplesmente. E bem no fundo dela, uma voz sussurrou: hoje talvez alguém veja o meu valor, além das minhas roupas, além do meu endereço, além das minhas origens. Ela ainda não sabia, mas esse dia iria mudar sua vida. Quando seu nome foi chamado, Emily Dawson, ela se levantou lentamente com o coração disparado. Ajustou discretamente a gola da camisa, verificou se as costas estavam retas e seguiu a assistente por um longo corredor de vidro. Cada passo parecia ecoar no espaço imaculado como um lembrete de que era ali, agora, que tudo seria decidido. A sala de reuniões era espaçosa, banhada por uma luz suave e minimalista. As paredes de vidro ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. 2 pessoas estavam sentadas a uma mesa de carvalho preto brilhante esperando por ele. À esquerda, Lena Roberts, um gerente de recursos humanos na casa dos 30, exibia um sorriso profissional, porém sincero. Seu olhar percorreu rapidamente o arquivo de Emily, sem hostilidade. À direita, Mark Benson, executivo sênior há mais de 10 anos, já folheava seu currículo. Seus óculos retangulares deslizavam lentamente pela ponte do nariz, e sua expressão revelava profundo desinteresse. Ele nem sequer ergueu os olhos para cumprimentá-la. Emily sentou-se ereta, com as mãos cruzadas sobre o joelho. Tentou sorrir, mas uma tensão gélida já reinava na sala. Mark quebrou o silêncio com uma voz seca e condescendente. É então, Emily Dawson, garçonete há 6 anos em uma cafeteria local. Ele disse a palavra garçonete como se tivesse acabado de ler um erro grotesco. Fez um silêncio pesado antes de continuar. Emily, sem se deixar abater, respondeu calmamente: sim, este trabalho me permitiu pagar meus estudos. Me formei com honras enquanto trabalhava em tempo integral. E também desenvolvi um aplicativo para ajudar as famílias a administrar o orçamento mensal.
Lena ergueu os olhos brevemente intrigada. Mark recostou-se na cadeira, com um sorriso irônico nos lábios. Um aplicativo para famílias de baixa renda? Ele colocou o currículo de volta na mesa abruptamente. É admirável realmente. Mas aqui não aconselhamos famílias endividadas. Apoiamos empresas internacionais multimilionárias. Seu tom era áspero, desdenhoso, quase zombeteiro. Ele se inclinou levemente em sua direção, como se quisesse esmagá-la sob o peso de suas palavras. Estamos procurando líderes. Pessoas capazes de tomar decisões de alta pressão e gerenciar portfólios complexos, não apenas voluntários de bairro. Então ele zombou, um sorriso baixo, mas cruel, como se tivesse acabado de terminar uma piada na qual ela era o centro das atenções. Emily sentiu um calor subir-lhe ao peito. Seus instintos gritavam para que ela se levantasse e fosse embora. Mas ela respirou fundo, olhou diretamente nos olhos de Mark e respondeu, com a voz suave, mas firme. Acredito que liderança não é sobre impor, é sobre compreender. Aprendi a resolver conflitos entre colegas, satisfazer clientes agressivos e trabalhar sob pressão mantendo a calma. Administrei meu tempo, meu orçamento e minha família. E ajudei outros a fazerem o mesmo. Para mim, liderança é isso. Mark não respondeu imediatamente. Apenas ergueu as sobrancelhas, como se tivesse acabado de ouvir a fala ingênua de uma criança. Virou-se lentamente para Lena, que olhava suas anotações envergonhada. Obrigada, senhorita Dawson. Entraremos em contato com você. Foi uma dispensa educada. Uma recusa disfarçada. Emily entendeu na hora. Ela se levantou, com as pernas ligeiramente trêmulas, a pasta ainda na mão. Inclinou a cabeça gentilmente para Lena, que lhe lançou um olhar de desculpas, e depois para Mark, que nem se dignou a olhar para ela. Ao sair da sala, o corredor pareceu mais longo, mais frio. Sua respiração ficou presa na garganta por um instante. No elevador, ela mordeu o lábio para não chorar. Não ali. Não na frente deles. Ela saiu do prédio, olhando para a frente, mas por dentro, algo havia se quebrado. Ela deu o melhor de si. E ainda assim, não foi o suficiente. O que Emily não sabia quando saiu da sala de entrevista era que ela não estava sozinho. Em uma sala discreta, escondida atrás de janelas escuras no 58º andar, Daniel Blake, cofundador e CEO da Harrison e Blake Corp., estava participando de uma série de entrevistas por meio de um feed interno. Não era típico dele, mas naquele dia, ele decidiu observar os perfis do programa de liderança em primeira mão. Quando o nome Emily Dawson apareceu na tela, ele ficou intrigado. O perfil dela era diferente. Nada espetacular no papel, mas cheio de coerência. Quando ela entrou na sala, ele imediatamente notou seus gestos controlados, seu olhar cheio de contenção e inteligência. Mas foi ao ouvir o tom seco e desdenhoso de Mark Benson, observando a arrogância de seus comentários, o rosto de Daniel escureceu. Ele cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça. Conhecia esse tipo de homem, formal, arrogante, convencido de que o sucesso se mede por um terno, uma rede de contatos ou um diploma de prestígio. Mas Emily, ela era outra coisa. Uma força calma. Uma retidão que lembrou Daniel de seus próprios primórdios. Quando ela disse, acredito que liderança é entender as pessoas. Ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela havia resumido em uma frase o que executivos brilhantes às vezes levavam décadas para entender. Ele havia tomado uma decisão. Alguns minutos depois Emily estava parada sob um ponto de ônibus, com o cabelo levemente úmido, agarrada ao encosto do banco, agora inútil. Gotas escorriam pelo seu rosto, misturando-se à sua tristeza. O mundo parecia embaçado, e a ilusão de que ela pertencia àquele lugar estava se desintegrando lentamente. De repente um carro preto, elegante e imponente parou lentamente à sua frente. O vidro traseiro abriu, revelando um homem de terno preto usando um fone de ouvido. Senhorita Dawson? Ele perguntou educadamente. Sim, ela respondeu, desconfiada. O senhor Daniel Blake gostaria de se encontrar com você. Agora. Emily piscou, certa de que havia entendido errado. O CEO? Sim, senhorita. Ele está esperando por você. Sou eu quem vai levá-la até lá. Ela hesitou por um segundo, depois entrou no carro. Seu coração batia forte. O que o CEO poderia querer com uma garota como ela? As portas do elevador se abriram com um chiado suave. Um silêncio quase sagrado reinava ali. Uma enorme janela saliente se abria para a cidade. E uma escrivaninha simples, elegante e despretensiosa ficava no centro. Nada de pinturas chamativas. Apenas alguns livros em uma prateleira, uma planta bem cuidada e uma foto em preto e branco de um homem mais jovem em um bairro modesto, o próprio Daniel.
Ele se levantou de trás da mesa e caminhou calmamente em direção à mesa. Alto, com cabelos curtos e grisalhos, e vestido com um impecável terno azul escuro, ele exalava uma autoridade discreta, distante da imagem usual dos magnatas corporativos. Senhorita Dawson. Sua voz era calma, profunda e calorosa. Sou Daniel Blake. Queria falar com você pessoalmente. Emily assentiu, intimidada. Ele indicou uma cadeira à sua frente. Eu queria me desculpar. Ele disse sem rodeios. O que você vivenciou antes não é aceitável. Não é o que deveríamos representar aqui. E não é o que eu defendo. Emily permaneceu em silêncio, impressionada pela simplicidade daquela introdução. Ele se sentou, cruzando os dedos. Seu currículo me impressionou, mas ainda mais, sua compostura, sua dignidade, sua capacidade de se manter de pé diante da humilhação. Ele fez uma pausa. Eu também venho de um bairro operário. Meu pai dirigia ônibus, minha mãe limpava escritórios. Sei o que significa ser menosprezado por não se encaixar no perfil. Mas acredite, os melhores líderes que conheci na vida não tinham Rolex, mas coragem. Não diplomas de elite, mas visão. Como você. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Daniel continuou mais calmamente. Tenho autoridade para lhe oferecer uma vaga em nosso programa de liderança, mas não quero que você aceite isso como um presente. Não é um gesto de caridade. Ele inclinou a cabeça levemente, seu olhar profundamente sincero. Ofereço isso como um sinal de agradecimento. Porque você merece. Porque você tem algo que nenhum currículo jamais poderá mensurar: força interior. Emily, com a garganta apertada, sussurrou. Obrigado, senhor. Eu não sei o que dizer. Daniel sorriu. Diga sim. E mostre a todos o que significa ser um verdadeiro líder. Ela respirou fundo, enxugou uma lágrima e respondeu com a voz trêmula, mas firme. Sim, eu aceito. Os meses seguintes Emily entra no programa de liderança como se estivesse entrando em um universo paralelo. As primeiras semanas são desafiadoras. As agendas são intensas, as demandas excessivas e os códigos não escritos numerosos. Alguns colegas, formados em escolas de prestígio ou de famílias influentes, a veem com ceticismo. Seu sotaque modesto, suas roupas simples e seu passado sem graça contrastam com sua arrogância educada. Mas Emily não vacila. Ela observa. Ela aprende rápido. Muito rápido. Desde o primeiro mês, assumiu a responsabilidade de um projeto de inclusão digital em áreas desfavorecidas. Contra todas as expectativas, transformou uma missão secundária em uma verdadeira vitrine de transformação social. Sua capacidade de ouvir, de detectar bloqueios invisíveis, de reunir equipes heterogêneas e de dar sentido a cada tarefa impressiona seus supervisores. Ela nunca fala alto, mas quando ela fala, todos escutam. Em simulações de crise, ela mantém uma compostura desarmante. Em workshops de inovação, ela apresenta ideias simples, porém poderosas. Quando surge um conflito entre dois candidatos, ela é a pessoa a quem eles chamam. Ela arbitra com calma e respeito. E em breve, até aqueles que duvidavam começam a segui-la. Daniel acompanha de perto o progresso dela. Eles se cruzam com frequência. Cada encontro é significativo. Um dia, ele a convida para almoçar em um restaurante pequeno e discreto, longe dos arranha-céus. Ele conversa com ela sobre seus primórdios, as humilhações silenciosas, as dúvidas que suportou, as noites sem dormir tentando provar que merecia seu lugar. Emily, comovida, entende que eles compartilham algo mais profundo do que uma jornada, uma visão de mundo. Torna-se gradualmente mais que um céu para ela. Um guia, um mentor, alguém que transmite uma chama para ele. Você não precisa se tornar outra pessoa para ter sucesso, Emily. Você só precisa continuar sendo você, mas uma versão maior. Enquanto isso, as coisas estão mudando nos bastidores. Sem escândalo ou alarido, Mark e Benson excluídos dos processos seletivos. Daniel, após reavaliar diversas denúncias internas de comportamento discriminatório, decide delegar os próximos recrutamentos a uma nova equipe. Mark é transferido para missões secundárias. Seu nome desaparece gradualmente dos organogramas visíveis. Ele entende que a ascensão de Emily não é uma coincidência nem uma exceção. É uma mudança cultural. E ele não fará parte disso. Um ano depois o auditório está lotado. As paredes vibram com uma energia especial. Centenas de funcionários executivos, sócios e jovens recrutas estão presentes para conferência anual da Harrison e Blake Corp. No palco, Daniel Blake fala pela última vez como CEO. Um holofote ilumina seu rosto sereno, porém emocionado. Ele coloca lentamente as mãos no púlpito e faz silêncio antes de falar. Já vi centenas de pessoas talentosas entrarem e saírem daqui.
Algumas brilhantes, outras barulhentas. Mas poucas me lembraram por que criei esta empresa. Ele faz uma pausa. E um dia vi uma jovem saindo de uma entrevista, encharcada pela chuva, com os olhos cheios de dúvida, mas também de dignidade. Essa mulher possuía o que nossos maiores manuais de gestão não conseguem ensinar: coragem silenciosa, integridade, força verdadeira. Na sala, os sussurros cessam. Todos sabem de quem ele está falando. Ele vira lentamente a cabeça em direção à primeira fila. Emily é. Em um terno azul sóbrio com o cabelo preso para trás, ela permanece ereta como uma coluna. Mas seus olhos brilham intensamente. Emily Dawson será a nova chefe do programa de liderança. Ela moldará as futuras gerações aqui. E um dia, ele sorriu suavemente, quase como se estivesse falando sozinho. Tenho certeza de que ela me sucederá. O silêncio explode emoção, alguns se levantam. Outros aplaudem com lágrimas nos olhos. Emily fica paralisada por um instante. Então ela se levanta. Ela inclina a cabeça, tocando levemente o peito como se estivesse segurando o que está transbordando. Na cabeça dele, tudo volta. O ônibus do Southside. Sapatos gastos. A voz de Mark Benson. A chuva fria em suas bochechas. E esta frase que ela repetia para si mesma centenas de vezes, sozinha em seu quarto. Um dia eles verão quem eu sou. E esse dia chegou. Ela sorri. As lágrimas estão rolando, mas desta vez são lágrimas de vitória.